Fala, rapaziada rubro-negra! Segura essa bomba! Felipe Luiz simplesmente esmagou o microfone na coletiva antes da decisão contra o Bayern de Munique. O treinador do Flamengo foi direto, tático, profundo e ao mesmo tempo provocador. Falou sobre tudo: esquema tático, pressão do adversário, qualidade do elenco rubro-negro, o peso do jogo e até do passado quando enfrentou o Bayern jogando. Felipe mostrou confiança, sangue nos olhos e uma leitura de jogo digno de Champions League. Se alguém achava que o Flamengo ia entrar como zebra, essa coletiva muda tudo. Felipe Luiz foi cirúrgico ao explicar a possibilidade de usar 3 zagueiros. Segundo ele, isso não é retranca, mas versatilidade tática, já que o Flamengo pode variar entre 3-4-3 e 3-5-2, conforme o adversário exigir. Mostrou que conhece profundamente o Bayern e elogiou a pressão individualizada dos alemães, mas deixou claro: temos a bola, temos velocidade e sabemos como sair disso. Quando perguntado sobre o passado, relembrou a final Santos vs Barça de 2011, que ele mesmo previu o massacre, mas afirmou: hoje é diferente, o futebol mudou, o Flamengo tem DNA, tem proposta ofensiva e identidade, e completou: não vamos abrir mão disso. E mais, quando falaram se o Flamengo está em nível de Champions, Felipe foi cirúrgico: não gosto de comparar, mas temos jogadores de Champions League no nosso elenco e sim podemos fazer frente ao Bayern. E vamos ver toda a matéria agora. Fala, Felipe, tudo bom? Chico Moedas, Casa TV. Eu senti um burburinho ali na coletiva do Danilo, que existiu a possibilidade de jogar com 3 zagueiros do Flamengo nesse jogo, tá? Não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de perguntar para você: no Brasil a gente tem uma visão simplória que entrar com 3 zagueiros é um time mais defensivo. Eu queria entender quais são as qualidades ofensivas que um time ganha ao entrar com 3 zagueiros, é liberar a ala, enfim. Se puder explicar um pouquinho pra gente. Obrigado. Bom, sempre é uma possibilidade tendo 3 zagueiros desse nível. Quarto e com o João, e o quinto também o Cleiton, são grandes zagueiros, então ter especialmente 3 zagueiros de altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade, esse leque, né, de você poder jogar com 3 zagueiros que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva muitas vezes a gente se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então não mudaria tanto, né? Mas vamos deixar em aberto aí pra gente escolher amanhã. Felipe aqui. Boa noite, Thiago Lima do GE. Felipe, pergunta básica: você já definiu a escalação na sua cabeça? E se você já passou a escalação para os jogadores? Obrigado. Já decidi a escalação, já sei. E eles não. Simples assim. Aqui atrás, Felipe. Aonde? Vai pegar. Aqui no fundo, Felipe, nas câmeras. Monique Danello, TNT Esportes. Curiosamente, essa semana, resgataram um trechinho de uma entrevista que você deu pra gente há alguns anos, em 2011, quando você ainda era jogador e o Santos ia enfrentar o Barcelona na final do Mundial. E naquela ocasião, quando você foi questionado sobre a forma, né, do Santos jogar naquele jogo, você fala que se o Santos fosse para cima do Barça, que poderia tomar 5, né, naquele jogo. Eu sei que são equipes completamente diferentes, né? Agora é o Flamengo, é o Bayern, mas eu queria te perguntar além. Eu queria saber, na tua visão, o quanto o futebol mudou ao longo desses anos e que faz com que hoje o Flamengo possa entrar nesse jogo de amanhã em condições de ser um Flamengo que propõe jogo, que agride e que pode jogar de igual para igual com equipes como o Chelsea e também o Bayern. Obrigada. Bom, o futebol mudou muito, né? Muito. Claro que quando eu falei aquilo em 2011, foi muito fácil falar da posição que eu estava e acabou dando certo. Poderia ter acontecido uma história completamente diferente, né? Dando certo pelo que eu falei, não pro Santos, né, no caso, mas eu não comparo nenhum time até hoje que eu joguei com aquele Barça do Messi, né? O Barça do Guardiola e do Messi. Aquilo lá para mim era um time absurdo que entrava no campo e
O único objetivo era não tomar goleada para os outros, era mais ou menos isso. Então, os tempos mudaram, os treinadores mudaram, os jogadores mudaram, as redes sociais mudaram o comportamento dos jogadores, também dos torcedores. Então, estamos ainda nesse período de transformação do futebol, mas que houve uma evolução muito grande tática desde então. E a gente vê o difícil que é, né, jogar contra qualquer time, hoje já seja os europeus, os gigantes europeus jogar contra a gente, como também a gente disputar um jogo na Libertadores, a dificuldade que isso sempre traz pelo igualado que está a parte competitiva do futebol. Então, como eu falei também nas outras entrevistas, o Flamengo tem uma forma de jogar, tem um DNA, como, né, o torcedor gosta de chamar, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar e a gente não abre mão disso. Eu, pelo menos, a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu estou, como treinador do profissional do Flamengo e também da base, que esse é o jeito do Flamengo jogar. Depois, a qualidade do adversário, o jeito que eles se impõem no campo vai determinar em que altura ou que território vamos jogar dentro do terreno de jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, mas na verdade a gente não abre mão das nossas filosofias. Felipe, aqui em cima disso também, o Bruno Henrique disse que pela forma do Bayern jogar, dessa forma de marcação alta, de tentar ter um controle da bola, a velocidade pode ser o caminho para o Flamengo. Fazer os zagueiros do Bayern correrem para trás. Você acha também que o caminho está por aí, na velocidade, na intensidade, e se isso vai ser fundamental para você montar a sua equipe para o jogo de amanhã? A pergunta, assim, entendo o que o Bruno falou, entendo a tua pergunta, mas a forma que a equipe vai jogar depende muito da forma que o adversário nos vai defender, né? O Bayern, a gente já sabe muito da pressão esmagadora que eles tentam fazer no campo, uma pressão muitas das vezes até individualizada, perseguições no campo, e um time muito bem organizado dentro dessa pressão homem a homem, na qual é difícil, né? Porque quando você vê, muitas vezes a gente vê um time marcando de uma maneira individual, a gente vê uma desorganização porque se perdem muito as posições, mas no caso do Bayern é um time extremamente organizado, com a pressão alta muito clara os gatilhos que eles têm para pressionar. Então, eu acredito que sim, precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então, não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique se estão no Bayern de Munique porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. E por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Hi. Monsura, former Latsportist, Nigeria. 6 matches so far at this particular venue, and 1 win recorded, which was against your next opponent, which was for your next opponent, Bayern Munich. So, is this a kind of prayer on your team, and how do you plan to approach the game? I'm sorry, can you repeat it? Sorry. 6 matches have been played so far at this pitch. This pitch. Yeah, and we've recorded just 1 win, which was for Bayern Munich, who you are facing next. So is this a kind of prayer on your team, and how do you plan to approach this game? Well, you mean this pitch here, this stadium? 6. Okay, 6 games here in this stadium. Okay, but I was there, and the pitch was amazing. Tudo foi empate. Tudo foi empate, só uma vitória. Okay. E quem ganhou? Oh, Bayern. Okay. So, no, but I was there on the pitch now, and the grass is amazing. The stadium is so beautiful. Well, we know where we are and how they take care of things here in America. So they know how to sell the product, and it's amazing stadium. It's an honor to play this kind of games here, and for Bayern, they know already how to play here because they already played. No, but we are also used to playing a lot of different stadiums and a lot of different kind of grass, and we are ready to face this amazing challenge we have in front of us. And Bayern is one of the biggest teams in the world, and we have to be in our best day to try to win the game.
Felipe, João Guilherme, Flamengo TV, você e o Company são os dois técnicos mais jovens dessa Copa do Mundo de Clubes, né? Isso é uma informação legal. E vocês são contemporâneos, mas pelo que eu pesquisei, vocês nunca se enfrentaram dentro de campo, né? E agora vão fazer esse primeiro duelo como treinadores, vocês que estão iniciando a carreira. Qual é a expectativa para esse duelo tático? E existem semelhanças, pelo que você observa, do Company treinador com o Felipe Luiz treinador? Eu acho que não. Assim, cada um tem a sua forma de liderar, tem a sua forma de ser. No final, nós treinadores transmitimos diariamente, né, a nossa filosofia para os jogadores eles irem entendendo a nossa forma não só do jogo, não só tática, senão a nossa forma de vida, e isso a gente vai transmitindo no dia a dia, nosso comportamento. E ele tem o dele, eu tenho o meu, eu nunca joguei com ele, não conheço, mas sei da carreira dele, da grande pessoa, do caráter que ele tem. E taticamente eu posso te dizer assim, que eu estudei muito o time dele, porque já no Burnley do ano passado tinha coisas muito interessantes dele jogando, e esse ano, principalmente no começo do ano, no começo dele no Bayern, eu assisti vários jogos, porque tem ideias e conceitos interessantes, como eu já falei para vocês. Eu tento sempre copiar e pegar coisa dos melhores, e o Bayern foi uma referência para nós, treinadores copiadores, de coisas que eles fizeram muito interessantes esse ano, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir muitos jogos dele, especialmente no começo da temporada. É um time que está muito bem assimilado, esse modelo de jogo, pelos jogadores, e, sem nenhuma dúvida, é um dos adversários mais poderosos que poderíamos enfrentar. E esse tipo de enfrentamento, esse tipo de duelo é o que todo jogador, todo treinador gosta de jogar e gosta de enfrentar. Então estamos, como eu falei, um privilégio muito grande de poder estar participando dessa competição tão bem organizada, tão especial, e poder disputar esse tipo de jogos aí. Então é um privilégio grande. Felipe, tudo bem? Júlio aqui, do Júlio Gomes, o All Band. Felipe, a gente sempre fala muito no Brasil, e especulou-se tanto nos últimos anos, sobre como seria o time tal jogando uma Champions League, ou jogando o campeonato inglês. Agora o Flamengo está inserido numa Champions League ali, né? Tem Bayern, eventualmente um Paris Saint-Germain, um Real Madrid, se eles forem passando também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Flamengo estar nessa Champions League, e se quando você olha para o teu vestiário, você vê um time de Champions League, com os jogadores que você tem. É o debate eterno que, desde que eu cheguei no Flamengo em 2019, sempre nos programas de televisão, né, que sempre se fala, o Flamengo ganharia a Premier League, nunca vai jogar a Premier League, nunca vai jogar a Champions League. Está jogando o Mundial de Clubes, onde tem um enfrentamento contra esses times que jogam a Champions League num contexto completamente diferente. Não jogamos na casa deles, eles não jogam na nossa, o clima é diferente, o gramado é diferente, é tudo diferente. Então, eu evito sempre as comparações e as discussões que não levam absolutamente nada. Eu acho que não tem sentido eu falar se o meu time disputaria a Champions League ou não, né? Mas o que eu sim posso falar é que tem muitos jogadores do meu time que sim disputaram a Champions League, e são jogadores de seleções, né? Seleção tanto brasileira, tivemos 5 na última convocação, temos de outras seleções também, equatoriana, uruguaia, e tem um time altamente qualificado, que dentro das nossas capacidades eu acredito sim, com muita convicção de que nossos jogadores são capazes de fazer frente a esse Bayern de Munique, com todo o respeito ao time deles, mas podemos sim fazer frente e fazer um grande jogo e como eu falei, vamos ter chances de poder fazer um grande jogo para tentar passar. Esse é o nosso único objetivo que passa na minha cabeça amanhã. Felipe, por aquí te voy a pedir una en español, por favor, y además que para Globovisión y Ranking en Venezuela, donde has estado muchas veces. Into Spanish, sorry. Sorry? We just don't have the translation into Spanish. You can ask, but he can answer in Portuguese or English. Ah, ok. Yeah, Ele fala espanhol. but we don't have translation. Ok. Ok, no problema. Yeah. Bueno, la pregunta es, antes hablaste del espíritu, sobre todo del fútbol, ¿no? De antes, pero que ha cambiado mucho, ha cambiado las redes, ha cambiado el fútbol también, pero el espíritu del jugador brasilero no ha cambiado, ni del fútbol brasilero, ¿no? ¿Puede ser eso determinante para el partido de mañana, ese espíritu distinto, la habilidad del jugador brasilero? Português? Como você preferir, português ou inglês? Ou inglês. Ah, tá. Não, tá. Tá. Ok.
O jogador brasileiro é um jogador, primeiro, muito competitivo. É um jogador que está muito adaptado a uma pressão externa extrema, né? Tanto da imprensa como principalmente do torcedor. São praticamente todos os clubes que disputam a Série A que tem uma torcida exigente, que vaia, que faz cobrança se não ganha. Então o jogador que chega nesse nível que chegaram hoje, eles tiveram que passar por muitas fases da carreira deles, onde eles foram muito cobrados, até mais, e foram além das expectativas, cobrado além das expectativas que se criaram neles. Então isso levou a todo tipo do jogador brasileiro a ser altamente competitivo em todas as competições que se disputam, né? Muitas vezes vemos nas competições sul-americanas os favoritos não ganharem, justamente por isso, pelo nível de competitividade que existe nessas competições, que primeiro sempre se falavam dos argentinos, que eram muito competitivos, mas hoje o brasileiro está nesse nível. E vimos nesse campeonato a dificuldade que conseguimos impor, né? Claro que depois a qualidade, dentro do campo ela manda, né? O território que você vai jogar, se você não tem tanta qualidade, você não consegue jogar no campo do adversário durante muito tempo, mas não tenho dúvida que a força, a mentalidade que esse jogador brasileiro criou durante todos esses anos faz com que sejamos tão a gente pode igualar essa diferença de qualidade às vezes na competitividade extrema. Por quê? Porque pro europeu ganhar esse campeonato aqui também não vai mudar a vida deles, mas para um sul-americano, para um outro time, com certeza mudaria as nossas vidas se ganhasse um campeonato assim. Pode falar. Pode falar, Pode falar. Agora sim. Está com mau contato. Richard Souza da TV Globo. Felipe, numa das respostas anteriores, enquanto você fala... Então vamos pro Mauro César aqui, depois voltamos aí, tá? Vamos lá, Mauro. Is the audio working? Yeah? The second microphone here. Doesn't work too. No. Yeah. So, no, it's not It works. working. It works. Back. Yeah. Felipe, você já falou da importância, né, de ter a posse de bola. Como você prepara seu time para um cenário que é possível, em que o Bayern impeça que o Flamengo tenha a bola e ele tenha um controle do jogo pela posse? Como treinar a equipe para esse eventual cenário? Ok, eu sempre tento dar soluções para os jogadores em função de como o adversário pressiona a nossa equipe, né? Existem adversários que pressionam com um atacante, outros que pressionam com dois, outros que não pressionam. Então sempre tento criar essas soluções. O Bayern é uma das pressões mais agressivas, mais fortes, né, individuais. Então nós vamos depender muito também da nossa qualidade individual do jogador, de tirar o adversário da frente por uma vantagem qualitativa que ele possa ter dentro do campo. E existem alguns recursos ou mecanismos para tentar sair dessa pressão, porque se realmente eles individualizarem como eles vêm fazendo durante a temporada, deixarão outro tipo de espaço para a gente poder atacar. Então, basicamente, eu tento indicar para os jogadores os espaços e as soluções que eles podem ter, e depois dentro do campo eles têm que tomar as decisões e identificar esses espaços que são deixados pelo adversário. Felipe Luiz provou que não é só um ex-jogador talentoso, mas um estrategista nato. A coletiva foi um show de preparação, confiança e leitura tática. Se o Bayern é gigante, o Flamengo também entra gigante. Felipe deixou claro, o rubro-negro não vai se acovardar. Vai propor o jogo com coragem, intensidade e estratégia. É final, é mundial. E o Flamengo vem forte. A nação pode acreditar. O time está pronto.